Imagine um mundo onde a sua mente, a sua consciência, a sua própria identidade pudesse ser transferida para um corpo completamente novo. Um corpo jovem, saudável, livre das doenças e limitações que o seu corpo original possa ter. Parece enredo de um filme de ficção científica distópica, não é mesmo? Algo saído das páginas mais sombrias da imaginação humana. Mas e se eu lhe dissesse que, para uma parcela da comunidade científica, essa não é apenas uma fantasia, mas uma possibilidade real, um horizonte audacioso que desafia tudo o que sabemos sobre a vida e a morte? Estamos falando do transplante de cabeça humana. Sim, você ouviu direito. Transplante de cabeça. Esta ideia, que para muitos soa como um delírio ou uma aberração, tem sido objeto de décadas de pesquisa, especulação e, mais recentemente, de propostas concretas que chocaram o mundo. É uma fronteira onde a ciência mais avançada colide com as mais profundas questões éticas, filosóficas e até espirituais. É um procedimento que nos força a questionar. O que nos define como indivíduos? Onde reside a nossa essência? Na complexidade do nosso cérebro ou na totalidade do nosso ser físico? A complexidade é assombrosa. O fascínio é inegável. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nas profundezas dessa controvérsia, explorando os limites da medicina, da moralidade e da própria definição de humanidade. Prepare-se para uma jornada que promete expandir a sua compreensão sobre o que é possível e o que talvez nunca deveria ser tentado. A busca por desafiar a mortalidade e a degeneração do corpo não é nova. Na mitologia e na ficção científica, encontramos inúmeros exemplos de seres que trocam de corpo, que renascem em novas carcaças. Desde as lendas sobre a transferência de almas, até os romances de Mary Shelley, a ideia de separar a mente do corpo tem assombrado a imaginação humana. Mas a ciência real começou a tatear essa fronteira muito antes do que você imagina. No século XX, enquanto a medicina dava passos gigantescos no transplante de órgãos como rins e corações, alguns pesquisadores ousaram ir além. O pioneiro nessa corrida macabra e fascinante foi o cientista soviético Vladimir Demikov. Na década de 1950, Demikov chocou o mundo com seus experimentos. Ele conseguiu criar cães de duas cabeças, transplantando a cabeça e a parte superior do corpo de um filhote para o pescoço de um cão adulto. Os animais sobreviviam por alguns dias ou semanas, e a segunda cabeça era capaz de reagir a estímulos, beber água e até morder. Era uma visão perturbadora, mas que provava que era tecnicamente possível unir dois seres vivos de uma forma nunca antes imaginada. 2 décadas depois, nos anos 1970, do outro lado da cortina de ferro nos Estados Unidos, o neurocirurgião Robert White levou a ideia um passo adiante. White realizou transplantes de cabeça em macacos. Ele conseguia manter o cérebro transplantado vivo e funcional, com atividade elétrica detectável, por algumas horas ou até alguns dias. No entanto, o macaco transplantado ficava paralisado do pescoço para baixo, incapaz de reconectar a medula espinhal e, portanto, sem controle sobre o novo corpo. Esses experimentos, embora eticamente questionáveis pelos padrões atuais, foram cruciais. Eles demonstraram que era possível manter um cérebro vivo fora do corpo original, e que o desafio monumental não era a cabeça em si, mas a reconexão funcional da medula espinhal e do sistema nervoso. Apesar das limitações evidentes, a sobrevivência curta e a ausência de reconexão neural funcional, esses experimentos abriram caminho para a microcirurgia e para o desenvolvimento de técnicas de imunossupressão que se tornariam fundamentais para qualquer transplante complexo. A ideia de um transplante de cabeça, antes confinado ao reino da ficção, começava a ganhar contornos de uma possibilidade remota, porém não totalmente absurda, graças aos avanços da medicina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Apesar das limitações evidentes, a sobrevivência curta e a ausência de reconexão neural funcional, esses experimentos abriram caminho para a microcirurgia e para o desenvolvimento de técnicas de imunossupressão, que se tornariam fundamentais para qualquer transplante complexo. A ideia de um transplante de cabeça, antes confinado ao reino da ficção, começava a ganhar contornos de uma possibilidade remota, porém não totalmente absurda, graças aos avanços da medicina. O que antes era apenas uma especulação mítica ou um experimento de laboratório com resultados limitados, agora se deparava com um cenário onde a tecnologia médica estava em constante evolução, tornando a linha entre o impossível e o meramente improvável cada vez mais tênue. É nesse contexto de avanços surpreendentes e persistentes desafios que entra em cena Sérgio Canavero. Em 2013, este neurocirurgião italiano, conhecido por sua abordagem ousada e por vezes controversa, apresentou ao mundo sua proposta detalhada para o primeiro transplante de cabeça humana, que ele batizou com os acrônimos HEAVEN e GEMINI. Canavero não apenas teorizou sobre o procedimento, mas declarou-se pronto para realizá-lo, gerando uma onda de choque e ceticismo em toda a comunidade científica internacional.
Ele afirmava que os avanços na microcirurgia e na regeneração nervosa haviam chegado a um ponto em que o procedimento era, se não simples, pelo menos factível. A proposta de Canavero era meticulosa e, para muitos, assustadoramente ambiciosa. Ele descreveu um processo que envolveria a separação da cabeça do paciente de um corpo doador, com ambas as partes sendo mantidas em um estado de hipotermia profunda para minimizar o dano cerebral e tecidual durante a ausência de fluxo sanguíneo. O ponto crucial e mais desafiador da sua técnica residia na reconexão da medula espinhal. Canavero propunha o uso de uma lâmina ultra-afiada que, segundo ele, seria capaz de realizar um corte limpo na medula espinhal, minimizando o trauma aos axônios, as fibras nervosas que transmitem informações. A essa altura, ele planejava usar uma substância química chamada polietileno-glicol, ou um composto similar, para fundir as membranas celulares das extremidades cortadas da medula espinhal. A teoria era que o PEG agiria como um cimento molecular, incentivando a fusão e a posterior regeneração dos nervos, permitindo que a medula espinhal restabelecesse sua funcionalidade. Além da medula, vasos sanguíneos, músculos e outros tecidos seriam reconectados por microcirurgia. Um campo que havia visto avanços fenomenais desde os tempos de Demikov e White. Após a cirurgia, o paciente seria mantido em coma, induzido por várias semanas, com a cabeça imobilizada, para permitir a cicatrização e a reconexão dos nervos, enquanto estímulos elétricos seriam aplicados para promover a regeneração neural. Os desafios técnicos, no entanto, eram e continuam sendo monumentais. O maior obstáculo, sem dúvida, é a reconexão funcional da medula espinhal. A medula é uma estrutura incrivelmente complexa, composta por milhões de axônios que transmitem sinais em ambas as direções entre o cérebro e o resto do corpo. Cortar e reconectar esta estrutura de forma que ela recupere sua funcionalidade é algo que a ciência moderna ainda não dominou, mesmo em lesões medulares menores. A ideia de colar a medula com PEG é vista pela grande maioria dos neurocientistas como simplista demais para a complexidade da tarefa. Além da medula, outros desafios incluem o controle da resposta imunológica do novo corpo à cabeça transplantada, um problema que, embora mitigado por imunossupressores, ainda representa um risco significativo de rejeição. Há também o risco de danos isquêmicos e de reperfusão, o dano causado pela falta de oxigênio durante a cirurgia e, paradoxalmente, o dano adicional que pode ocorrer quando o fluxo sanguíneo é restaurado. A regeneração nervosa e vascular, em uma escala tão massiva e complexa, é outro ponto de interrogação gigantesco. Apesar de todas essas incertezas e críticas, Sérgio Canavero seguiu em frente com seus planos. Em 2015, ele anunciou publicamente o nome do primeiro voluntário para o procedimento. Valery Spiridonov, um programador russo que sofria de uma doença degenerativa rara chamada atrofia muscular espinhal tipo 1, que o deixava progressivamente paralisado e com uma expectativa de vida limitada. Para Spiridonov, a proposta de Canavero representava uma última e desesperada esperança de escapar de um corpo que falhava. A simples menção de um voluntário humano elevou o debate de um plano teórico para uma discussão com implicações reais e imediatas, intensificando a controvérsia e o escrutínio global. A simples menção de um voluntário humano elevou o debate de um plano teórico para uma discussão com implicações reais e imediatas, intensificando a controvérsia e o escrutínio global. A situação de Valery Spiridonov, que buscava uma chance de vida fora de seu corpo definhante, colocava um rosto humano na audaciosa e assustadora proposta de Canavero, forçando a comunidade científica e o público a confrontar a realidade de tal empreendimento. No entanto, à medida que a proposta de Canavero ganhava manchetes e a imagem de Valery Spiridonov se tornava o símbolo dessa esperança controversa, uma série de dilemas éticos, filosóficos e questões sobre a própria consciência emergiam com força total. O transplante de cabeça humana não era apenas um desafio técnico, era um abismo de incertezas morais e existenciais. O primeiro e mais premente dilema ético girava em torno do consentimento informado. Como se pode dar consentimento informado para um procedimento que nunca foi realizado com sucesso em humanos, que possui riscos catastróficos desconhecidos e que pode resultar em uma qualidade de vida inimaginável? A pressão emocional sobre um paciente com uma doença terminal, como Valery Spiridonov, poderia comprometer a sua capacidade de tomar uma decisão verdadeiramente livre e informada. Além disso, o procedimento levantava questões fundamentais sobre a definição de morte e vida. Se um corpo sem cabeça é mantido artificialmente vivo para servir como doador, em que ponto ele é considerado morto? E se o transplante for bem-sucedido, mas o paciente acordar com danos cerebrais severos ou em um estado de sofrimento contínuo, qual seria o limite da experimentação humana?
A sociedade e a regulamentação médica lutariam para estabelecer diretrizes para algo tão sem precedentes, onde os padrões éticos existentes pareciam completamente inadequados. Os dilemas filosóficos eram ainda mais profundos, tocando na essência do que significa ser humano. Onde, afinal, reside a pessoa? A consciência, a identidade, a alma, estariam elas intrinsecamente ligadas apenas ao cérebro, ou o corpo também desempenha um papel crucial na nossa individualidade? Se a cabeça de uma pessoa é transplantada para um novo corpo, essa pessoa continua sendo a mesma? O corpo, com suas memórias musculares, suas reações instintivas, seus próprios padrões de movimento e sensibilidade, não molda também a nossa percepção de nós mesmos? A adaptação a um novo corpo, com sua própria história genética e epigenética, suas próprias cicatrizes e peculiaridades, seria um desafio psicológico monumental. A imagem corporal, a propriocepção, a sensação de pertencimento ao próprio corpo seriam irremediavelmente alteradas. A questão da alma e da individualidade, há muito debatida por filósofos e teólogos, ganhava uma nova urgência com a perspectiva do transplante de cabeça. Poderia a alma ser transferida junto com a cabeça? Ou a desconexão do corpo original representaria uma ruptura existencial que transcenderia a compreensão humana? A discussão sobre a natureza da vida e da imortalidade também entrava em cena. Se fosse possível trocar corpos, isso abriria portas para uma espécie de imortalidade, onde a mente poderia persistir indefinidamente em corpos mais jovens e saudáveis? As implicações para a sociedade, a demografia e a própria condição humana seriam avassaladoras. A complexidade desses questionamentos ia muito além da cirurgia em si. Eles nos forçavam a confrontar a nossa própria fragilidade, a nossa dependência de um corpo que envelhece e falha, e o desejo intrínseco de superar a mortalidade. A ousadia de Canavero, embora criticada, tinha o mérito de nos empurrar para a beira de um precipício filosófico, onde as definições de vida, morte e identidade seriam testadas como nunca antes. A cada passo que a ciência tentava dar em direção a essa fronteira, mais perguntas surgiam, questionando não apenas a viabilidade técnica, mas a própria sabedoria de tal jornada. A situação de Valery Spiridonov, que buscava uma chance de vida fora de seu corpo definhante, colocava um rosto humano na audaciosa e assustadora proposta de Canavero, forçando a comunidade científica e o público a confrontar a realidade de tal empreendimento. No entanto, à medida que a proposta de Canavero ganhava manchetes e a imagem de Valery Spiridonov se tornava o símbolo dessa esperança controversa, uma série de dilemas éticos, filosóficos e questões sobre a própria consciência emergiam com força total. O transplante de cabeça humana não era apenas um desafio técnico, era um abismo de incertezas morais e existenciais. O primeiro e mais premente dilema ético girava em torno do consentimento informado. Como se pode dar consentimento informado para um procedimento que nunca foi realizado com sucesso em humanos, que possui riscos catastróficos desconhecidos e que pode resultar em uma qualidade de vida inimaginável? A pressão emocional sobre um paciente com uma doença terminal, como Valery Spiridonov, poderia comprometer a sua capacidade de tomar uma decisão verdadeiramente livre e informada. Estaria ele realmente escolhendo o procedimento com plena compreensão de suas consequências, ou seria impulsionado pelo desespero? A ética médica tradicional exige que um paciente esteja em plenas faculdades mentais e livre de coerção para dar consentimento a qualquer intervenção, e nesse caso, a linha era tênue e perigosa. Além disso, o procedimento levantava questões fundamentais sobre a definição de morte e vida. Se um corpo sem cabeça é mantido artificialmente vivo para servir como doador, em que ponto ele é considerado morto? A doação de órgãos, tradicionalmente, exige a morte cerebral do doador. Mas um corpo mantido para receber uma nova cabeça estaria em uma zona cinzenta, um limbo biológico. E se o transplante fosse bem sucedido, mas o paciente acordasse com danos cerebrais severos ou em um estado de sofrimento contínuo, qual seria o limite da experimentação humana? A sociedade e a regulamentação médica lutariam para estabelecer diretrizes para algo tão sem precedentes, onde os padrões éticos existentes pareciam completamente inadequados. A ausência de um arcabouço legal e ético claro para tal procedimento criava um vácuo perigoso, onde a ambição científica poderia colidir com os direitos e a dignidade humana. Os dilemas filosóficos eram ainda mais profundos, tocando na essência do que significa ser humano. Onde afinal reside a pessoa? A consciência, a identidade, a alma, estariam elas intrinsecamente ligadas apenas ao cérebro? Ou o corpo também desempenha um papel crucial na nossa individualidade? Se a cabeça de uma pessoa é transplantada para um novo corpo, essa pessoa continua sendo a mesma? O corpo, com suas memórias musculares, suas reações instintivas, seus próprios padrões de movimento e sensibilidade,
não molda também a nossa percepção de nós mesmos? A adaptação a um novo corpo, com sua própria história genética e epigenética, suas próprias cicatrizes e peculiaridades, seria um desafio psicológico monumental. A imagem corporal, a propriocepção, a sensação de pertencimento ao próprio corpo seriam irremediavelmente alteradas. Como seria viver em um corpo que não se reconhece no espelho, que tem um passado diferente, e talvez até impulsos e reações que não se alinham com a mente transplantada? A disforia de gênero, por exemplo, já nos mostra a profunda conexão entre a mente e a percepção do corpo. Nesse caso, a disforia seria levada a um nível jamais imaginado. O receptor enfrentaria uma crise de identidade sem precedentes, uma batalha constante para reconciliar a mente com a nova morada física. A terapia psicológica e a adaptação seriam processos longos e incertos, com resultados imprevisíveis. A questão da alma e da individualidade, há muito debatida por filósofos e teólogos, ganhava uma nova urgência com a perspectiva do transplante de cabeça. Poderia a alma ser transferida junto com a cabeça, ou a desconexão do corpo original representaria uma ruptura existencial que transcenderia a compreensão humana? A discussão sobre a natureza da vida e da imortalidade também entrava em cena. Se fosse possível trocar corpos, isso abriria portas para uma espécie de imortalidade, onde a mente poderia persistir indefinidamente em corpos mais jovens e saudáveis. As implicações para a sociedade, a demografia e a própria condição humana seriam avassaladoras. A complexidade desses questionamentos ia muito além da cirurgia em si. Eles nos forçavam a confrontar a nossa própria fragilidade, a nossa dependência de um corpo que envelhece e falha, e o desejo intrínseco de superar a mortalidade. A ousadia de Canavero, embora criticada, tinha o mérito de nos empurrar para a beira de um precipício filosófico, onde as definições de vida, morte e identidade seriam testadas como nunca antes. A cada passo que a ciência tentava dar em direção a essa fronteira, mais perguntas surgiam, questionando não apenas a viabilidade técnica, mas a própria sabedoria de tal jornada. Diante de tamanha audácia e dos dilemas éticos que se acumulavam, a comunidade científica internacional reagiu à proposta de Sérgio Canavero com um ceticismo generalizado e críticas severas. Muitos consideraram suas afirmações como fantasia, pseudociência ou, na melhor das hipóteses, uma exploração irresponsável da esperança de pessoas vulneráveis. A falta de evidências publicadas em periódicos revisados por pares, o padrão ouro da validação científica, era um dos pontos mais atacados. Canavero frequentemente divulgava seus avanços e planos em conferências de imprensa e entrevistas, e não através do rigoroso processo de revisão por pares, o que enfraquecia a credibilidade de suas alegações. Neurocientistas e cirurgiões renomados de todo o mundo expressavam suas preocupações abertamente. Eles apontavam que a reconexão funcional da medula espinhal, o maior obstáculo técnico do procedimento, era algo que a neurociência ainda não havia conquistado, mesmo em casos de lesões medulares parciais. Apesar dos avanços notáveis em tratamentos para lesões medulares, como terapias com células-tronco e interfaces cérebro-máquina, a capacidade de restaurar completamente a comunicação neural após uma secção total da medula permanecia um sonho distante. A complexidade das vias neurais, com bilhões de conexões microscópicas que precisam ser alinhadas e religadas com precisão inimaginável, tornava a proposta de Canavero, para muitos, inviável com a tecnologia atual. O Dr. Michael Sarr, cirurgião da Mayo Clinic, e o Dr. Arthur Kaplan, renomado bioeticista da Universidade de Nova York, estavam entre os muitos que questionavam não apenas a viabilidade técnica, mas também a ética de prosseguir com tal experimento. Eles argumentavam que os riscos para o paciente eram imensos e que o provável resultado seria um estado de sofrimento indizível, com o paciente incapaz de respirar, mover-se ou sentir o próprio corpo, além de enfrentar rejeição imunológica e dor crônica. A possibilidade de uma vida com paralisia total, dependência de ventilação mecânica e uma mente aprisionada em um corpo estranho era um cenário assustadoramente real. A visão predominante na comunidade científica era que, embora a medicina regenerativa estivesse progredindo, as alternativas mais realistas para o futuro envolviam o transplante de órgãos específicos, a engenharia de tecidos para reparar órgãos danificados e o desenvolvimento de terapias gênicas e celulares para tratar doenças neurodegenerativas. Focar na reconexão de bilhões de axônios na medula espinhal era visto como um desvio de recursos e atenção de pesquisas mais promissoras e eticamente aceitáveis. Mesmo os avanços na microcirurgia, que permitiam a reconexão de vasos sanguíneos e nervos periféricos, não se traduziam diretamente na capacidade de religar o sistema nervoso central. A medula espinhal não é apenas um cabo simples, é uma estrutura incrivelmente complexa, com diferentes tipos de neurônios, células de suporte e uma arquitetura intrincada que é fundamental para a função. A ideia de colar
as duas extremidades com polietilenoglicol, como proposto por Canavero, era considerada simplista demais e sem base fisiológica sólida para a regeneração funcional. Além disso, a questão da resposta imunológica era um desafio colossal. Um transplante de cabeça envolveria a introdução de um corpo totalmente halogênico, exigindo doses maciças de imunossupressores que deixariam o paciente extremamente vulnerável a infecções e câncer. A medicina já luta para controlar a rejeição em transplantes de órgãos únicos. Imagine em um transplante de corpo inteiro. Em suma, a comunidade científica via a proposta de Canavero como um salto prematuro e perigoso, desprovido de base experimental robusta e com riscos inaceitáveis. Era um lembrete vívido dos limites da medicina atual e da necessidade de um progresso gradual, ético e baseado em evidências, em vez de saltos espetaculares impulsionados pela mídia e pela ambição individual. As reais esperanças para o futuro da medicina regenerativa residiam em abordagens mais focadas e menos invasivas, que respeitassem a complexidade do corpo humano e a dignidade do paciente. Assim, revisitamos a jornada do transplante de cabeça humana, uma saga que nos leva dos mitos antigos e das especulações de ficção científica aos laboratórios de Demikhov e White, alcançando o ápice da controvérsia com a proposta audaciosa de Sérgio Canavero. Percorremos os becos da história. Testemunhamos os experimentos pioneiros que, embora rudimentares, abriram as portas para a imaginação médica e nos aprofundamos nos desafios técnicos monumentais que ainda hoje se interpõem entre a ambição e a realidade. Exploramos os dilemas éticos e filosóficos que esta ideia levanta, questionando a própria essência da identidade e da consciência humana, e confrontamos o ceticismo da comunidade científica internacional, que, com razão, exige rigor e evidências, onde Canavero oferece promessas. O transplante de cabeça, tal como concebido por Canavero, permanece, por enquanto, mais no domínio da ficção científica do que da prática médica. A reconexão funcional da medula espinhal, a superação da rejeição imunológica massiva e a garantia de uma qualidade de vida aceitável para o paciente são barreiras que a ciência ainda não conseguiu transpor. A visão predominante é que os riscos superam em muito os benefícios potenciais, e que os recursos e esforços deveriam ser direcionados para abordagens mais promissoras e eticamente sólidas na medicina regenerativa. Mas será que este é um limite intransponível ou apenas um desafio que a tecnologia futura inevitavelmente superará? A história da ciência está repleta de exemplos de ideias consideradas impossíveis que, com o tempo e o avanço do conhecimento, tornaram-se realidade. A aviação, a viagem espacial, o transplante de órgãos cardíacos, todos foram, em algum momento, sonhos distantes. A tecnologia avança a passos largos, e o que hoje parece inviável, amanhã pode ser uma possibilidade. Novas técnicas de engenharia de tecidos, terapias gênicas avançadas, neuropróteses mais sofisticadas e uma compreensão mais profunda da regeneração neural podem eventualmente mudar o cenário. No entanto, a discussão sobre o transplante de cabeça humana nos oferece muito mais do que apenas um debate sobre a viabilidade técnica. Ela nos força a olhar para dentro, a questionar o que realmente significa ser humano. É a nossa mente, o nosso cérebro, a sede de nossa identidade ou o corpo que nos abriga também desempenha um papel fundamental na nossa percepção de self? Se pudéssemos trocar de corpo, permaneceríamos a mesma pessoa? Onde reside a alma, a essência imaterial que muitos acreditam nos definir? Essa busca por transcender os limites do corpo, por superar a mortalidade e a doença, reflete um desejo humano ancestral. Queremos prolongar a vida, aliviar o sofrimento e talvez alcançar uma forma de imortalidade. O transplante de cabeça, em sua forma mais extrema, é uma manifestação desse desejo profundo. Ele nos convida a refletir sobre a nossa própria fragilidade, a nossa dependência de um corpo que inevitavelmente envelhece e falha, e o anseio por um futuro onde essas limitações possam ser superadas. Ainda que o transplante de cabeça humana permaneça no horizonte distante, como um farol de possibilidades e perigos, o debate que ele gera é de valor inestimável. Ele nos impele a reavaliar as fronteiras da ciência e da ética, a considerar as implicações de cada avanço tecnológico e a ponderar sobre o futuro da identidade humana em um mundo em constante transformação. Qual é a sua opinião sobre este tema tão complexo e fascinante? Acredita que a ciência um dia alcançará a capacidade de realizar um transplante de cabeça funcional e ético? Ou há limites que jamais deveríamos cruzar? Deixe seus comentários abaixo e junte-se a nós nesta reflexão sobre os limites da ciência, da ética e da própria essência do que nos torna humanos. O futuro da identidade humana pode estar em jogo, e a discussão começa agora.